Oi, então, aí a gente tinha terminado com o casamento lá da Pombinha, a Pombinha indo embora. A Pombinha foi embora, outras pessoas vieram, acabou assumindo lá a casa da Dona Isabel, da Pombinha, uma mulher que tinha um bando de filhas, 5 filhas, mais velha com 30 anos, a mais nova com 17. E assim foi. Começou a juntar, cada vez mais gente entrava na estalagem, começou a reduzir as casinhas, ficaram uns cubículos que parecia até gaveta de sepultura, de tão pequenininho que começou a ficar, para poder dividir, para poder caber mais casinhas ali. E na mesma rua acabou surgindo uma outra estalagem, a Cabeça de Gato. E funcionava no mesmo esquema da do Romão, também era um português que tomava conta, não era o dono, né? Ele era meio testa de ferro assim, porque o dono mesmo era um cara de dinheiro, um cara que não queria que os outros, né, que os pares dele soubessem que ele tinha investido numa coisa desse tipo, né? Uma coisa assim tão meio vulgar, né, no para aristocracia. Aí ali então começou a formar. O João Romão ficou uma fera, porque ele viu uma concorrência e aí ele começou, aí ele pegava no pé, e ele arrumava encrenca e ficava em cima dos fiscais, tudo ele reclamava para outra estalagem que chamava-se Cabeça de Gato, receber multas. Bom, foi criando e ele dentro lá da estalagem ele começava a falar, me falava mal. A coisa foi indo, que de um jeito que acabou virando duas comunidades absolutamente rivais. Então, assim, quem ia lá na estalagem do Romão não podia ir na outra. O da Cabeça de Gato não podia vir. Eles se denominaram carapicu, que é um peixe lá que a Bertoleza fazia muito. Então, ou você era um ou você era outro. Você não podia se relacionar com ninguém da estalagem inimiga. A coisa foi tomando um rumo, foi ficando até perigoso. O Firmo se instalou lá na Cabeça de Gato, que ele não era mais bem-vindo na estalagem do Romão. Ele se instalou na Cabeça de Gato e como ele era um capoeira, né, bem habilidoso, ele acabou virando meio que chefe ali da turma ali, né? Ele e o amigo dele, o Porfírio, que nunca disputou com ele a primazia, né? Os dois capoeiras, os dois muito bons. A Rita, do lado de cá, ficou brava com o filho, mas também assim, né? Ela já não tinha tudo isso de interesse nele. Acabou que eles acabavam se encontrando num quartinho aí que uma velha alugava para eles poderem passar uma noite de amor, mas não era assim, sabe? Aquilo foi rareando, foi rareando. E o Firmo sabia que o João Romão não tinha morrido, mas dia menos dia ele ia voltar. E aí, a hora que ele voltasse, o que poderia acontecer? Poderia armar uma guerra, né? Se o João Romão fosse para cima, se o Jerônimo, né, troquei o nome, tá, fosse para cima dele. E aí? Como é que ia ficar? Então a coisa foi indo e estava armando aquele clima. Uma hora, era uma questão de tempo, a coisa ia dar bobagem. Ia sair uma guerra. O João Romão, que foi vendo aquela estalagem lá, tal, não sei o que ele estava tão preocupado no início, começou a perceber que, na verdade, acabou sendo bom, porque tinha mais movimento na rua, mais gente entrava na venda. Aí ele falou, então quer saber? Deixa lá. Então ele montou todo o clima, mas ele mesmo ficou de boa. E voltou à rivalidade que era que realmente importava para ele, que era com Miranda. Desde que o Miranda recebeu o baronato, que ele não se conformava. Não se conformava. Ele se sentia inferiorizado. Então o que ele fez? Ele começou a mudar.
ele começou a usar roupas melhores, a comprar umas roupas para ele, tirou a barba, deixou só o bigode, ia em barbeiro para escamoar tudo direitinho, arrumar o cabelo, comprou um sapato, né? Tava sempre de chinelo, de tamanca, comprou sapato, se inscreveu numa academia 2 vezes por semana para aprender a dançar. Ele só assinava o Jornal do Comércio, passou a assinar mais 2, que era para poder tentar ter uma conversação mais sofisticada. Comprava esses folhetinhos, romancezinhos franceses traduzidos e achava que estava se tornando um erudito, mas estava lá, lendo aquilo tudo para conseguir melhorar a aparência dele. Começou, sabe, vestir um terno e ficava lendo o jornal na porta da venda. Não queria mais atender aquela cobrada toda, contratou mais 2 pessoas para atender, porque ele queria se distanciar do balcão e ficou lá. Então aí começou a passear, ia para a rua direita, começou a frequentar teatro, começou a se tornar uma pessoa conhecida em outros locais da cidade. Ele estava lá assim, o próprio Miranda encontrava com ele na rua e já não tratava ele com aquele, né? Já conversava, já tirava o chapéu, já trocava uma ideia e tava assim, né? Uma coisa meio mais próximo, os dois. Aí o Miranda até convidou para o aniversário da Dona Estela, né? A mulher dele. E o Romão ficou todo feliz, tal, mas não foi, né? Ficou todo lisonjeado, agradeceu muito, tal, mas não foi. Mas o Botelho, lembra do Botelho, aquele que mora lá com Miranda, né? O Botelho começou a ficar amigo do Romão, super amigo. Então todo dia ele passava, dava 2 dedinhos de prosa, ou antes de ir para a charutaria, ou depois. Ele sempre ia conversando com o Romão, conversando. Aí um dia ele falou assim pro Romão: o amigo tava bom de casar. Já viu a filha do barão? Daí fala: mas a menina é nova, a menina. Será que ela toparia? Eu falei: ela não tem querer, foi criada obedecendo os pais. Se os pais falarem pra ela, certo? Ela não tem o que querer. Eu vou ficar meio assim. Fala, não, porque ó, se você quiser, eu posso te ajudar, né? É bom, porque eu tô lá dentro. O Miranda sempre me escutou. Bom, é verdade, falam que ele faz muito as coisas que você aconselha. Ele falou: e faz mesmo? Ele sabe que eu sou um homem que tenho tino. Ele falou: se você quiser, eu posso te ajudar com a menina, com a Zulmira. Não foi, mas a troco. Ele falou: a gente faz um contrato. Ele falou: 20 mil reais. Mas você ficou louco, eu te dou 10 e olhe lá. Ele falou: como? Eu vou te botar para pegar uma fortuna de mais de 1.000 contos de réis e você não quer me dar 20? Eu falei: então você se vira sozinho. Ele falou: então pode deixar. Então deixa. Aí foi e tal. No dia seguinte, os dois conversaram, deram risada, não sei o que. O Romão falou assim: 15. Ele: não, 20. Ele falou: pô, mas você é duro, tá na queda. Ele falou: não, é 20. Ó, o Miranda tem estabelecimento, tem casa, tem um monte de coisa, tem terreno, tem tudo. Você vai botar uma mão numa grana, única filha, e você não quer? Não, é 20. Ele: não, 20 não. Eu falei: então tá bom. Ele falou: então não é 20, não é 20. Ele falou: eu não posso ser obrigado a te dar isso. Ele falou: não, mas ninguém tá obrigando. Se quiser, se não quiser, você se vira. Ó, tem aquele menino, né? Aquele doutorzinho lá que fica circulando em volta dela e ela até que não faz cara feia pra ele, não. Eu falei: pensa bem, porque o Miranda
pode querer, assim, um deputado, uma pessoa mais bem posta na sociedade. Então, se você não tem ninguém lá dentro, você vai ter que se virar sozinho, vai ter que conseguir sozinho. Aí o Romulo fica assim, tal, aí no dia seguinte ele fala, tá bom, então 20. Feito, 20 a gente faz, papel passado, não sei o que, então tá bom. Vou fazer a sua propaganda, né? E você então me passa 20 contos de réis no casamento. Tá ótimo, tal. Falou, ó, você se prepara, porque eu já vou falar pra ele convidar você pro jantar do próximo domingo. Você vai estar lá na casa. Tá bom. Aí o Romulo vai comprar roupa nova e de fato ele recebe o convite para ir jantar no domingo lá com a família do Miranda. Aí ele vai, toma banho, né, se lava bem, escova bem os dentes assim até brilhar, fica assim e passa brilhantina no bigode, e roupa nova, chapéu novo, tudo novo, sapato, meia, tudo, né? E vai. Só que quando ele chega, que ele entra na casa do Miranda, que ele vê aquele salão, aquela coisa toda, ele começa a ficar num nervoso, ele começa a sentir que ele tá suando, que aquilo tá escorrendo suor, a mão dele tá úmida ali, né? Ele fica num nervoso, ele tá super nervoso. Aí o Barão fala pra ele, não, vem aqui, ó, você tá com calor, você tá aqui na beira da janela, a gente toma uma cerveja, o que você quer? Não, ele fica assim, quase não fala, né? Vai, tudo que o Barão oferece ele toma, mas toma com moderação, porque ele fica com receio, né, de repente fazer alguma bobagem. E ele tá assim, aí de repente chega um monte de garotas tal, e rapazes, e eles vão participar de jogos e ele também vai. O jantar transcorre tudo bem, porque ele já tinha aprendido, né, a comer com garfo, tudo direitinho, estava lá se preparando, né. Ele vai bem, assim. As escravas, né, elas dão risada de ver ele lá, né, porque estão acostumadas a ver ele lá na feira, né. E ele toda aquela pinta assim, chique, mas vai tudo bem. A Zulmira conversa com ele também, vão lá para os jogos e tal. Bom, enfim, quando a noite acaba, né, tem o chá às 10h30, e ele volta para a casa dele, ele volta se sentindo ótimo, perfeito, porque apesar de todo o nervosismo do início, ele conseguiu se portar sem nenhuma gafe, não derrubou nada, não fez nenhuma sujeira. Então ele volta assim, todo feliz. Aí ele entra na casa dele pensando em tirar aquela roupa, aquele sapato, deitar na cama e sonhar com tudo aquilo. Quando ele chega no quarto, o que ele vê? A Bertoleza. Sim, porque ele foi se aprumando, foi se arrumando, foi melhorando. Mas a coitada da Bertoleza foi ficando cada vez mais serva, mais escrava, mais esculachada, né? Porque toda aquela coisa, todo aquele negócio de melhora, foi para ele. Ele nem lembrava dela. Ela é meio assim como se fosse um móvel da casa ou alguma coisa assim, sabe, que tá lá e que funciona e que tem que funcionar, né? Aí ele pensou, isso vai me dar trabalho. E agora? E quando ele olha assim, sabe, ela deitada assim, com a boca aberta, roncando, né? Suja, né? Suja, cheia de gordura, cheirando a peixe. Ele fica até com nojo de botar a cabeça ali perto dela, ele afasta, deita bem no cantinho da cama
pra não encostar na carapinha dela, que ele, né, ele se toma de nojo dela, pensando tudo aquilo, tudo do jeito que ele viu, né, as outras mulheres, é aquela, sabe, ele olha, ele cria repulsa. Aí ele fala, mas o que eu vou fazer com ela? Ele dorme, aí no dia seguinte ele acorda, ela tá lá de cócoras, descamando peixe, pra fritar, madrugada quase, né? O dia começando a amanhecer, tá lá, ela lá, descamando peixe. Aí ele olha. Se ela morresse? Depois a gente vê o que acontece.